Bem-vindo ao Contos da Meia-Noite. Aqui é a Fran. A partir de agora, o medo não pede licença. Apague as luzes, coloque os fones, feche os olhos e não olhe para trás. A história já começou. Antes de começar nosso relato, deixe aqui nos comentários de onde você está nos ouvindo. Eu sempre achei que ponto de ônibus, no interior, era só placa torta e banco de madeira. Até aquela noite, eu tinha ido visitar um parente numa comunidade pequena, dessas que tem uma igreja, um bar e umas casas espalhadas. Voltei tarde, porque o carro dele deu problema, e eu fiquei ajudando a empurrar, puxar fio, essas coisas. Quando terminou, já era quase meia-noite. O último ônibus para a cidade maior passava de madrugada, e todo mundo falava a mesma coisa. Fica no ponto e não conversa com ninguém. A Jay exagero interior. Adora assustar quem é de fora. Só que eu não era de fora. Eu só não era daquele canto. O ponto ficava na beira da rodovia. Depois de uma curva, um poste fraco iluminava um pedaço de asfalto, e do outro lado, um descampado com capim alto e uma cerca velha. O vento vinha carregado de poeira e cheiro de pasto. Eu cheguei lá e sentei no banco. O mundo parecia desligado. Sem carro, sem cachorro, sem música. Só o grilo e o farfalho do capim. A placa do ponto tinha horário escrito a caneta. 3:17. Eu olhei e pensei, que precisão ridícula. Deu 1:pouco. Depois 2. O sono vinha em ondas, mas eu ficava acordando com qualquer barulho. Aquele tipo de cochilo que dá susto. Foi perto das 3 que eu vi uma luz vindo lá longe, na estrada. Farol alto, tremendo, como ônibus mesmo. Eu levantei, ajeitei a mochila no ombro. A luz veio se aproximando, e eu percebi que não tinha barulho de motor. Ônibus faz som, mesmo de longe. Você ouve aquele ronco pesado, o assobio do ar. Esse vinha só com o farol e um chiado baixo, como o vento passando em telha. Ele entrou na curva devagar e parou certinho no ponto. Eu senti um alívio idiota, como se eu tivesse exagerado na paranoia. Só que quando ele parou, a luz interna acendeu, e eu vi que tinha gente lotado. Mas ninguém mexia. Era gente em pé, sentada, encostada no ferro, tudo quieto, rosto virado para frente, mão no colo. A porta abriu com um sopro semi-estalo de ar. Um motorista, um homem de camisa clara, olhou para mim sem piscar. O rosto dele parecia molhado, como se tivesse sido lavado, e não secou direito. Ele não falou boa noite, não falou nada. Eu subi o primeiro degrau e senti frio vindo de dentro, como se o ônibus tivesse ar-condicionado no máximo. Só que era um frio que não era só temperatura. Era um frio que encosta. Passei pela catraca. Não tinha cobrador. Não tinha som de moeda. Não tinha rádio tocando. O motorista só levantou o dedo e apontou para trás, indicando que eu entrasse logo. Eu entrei. As pessoas me acompanhavam com os olhos, sem virar a cabeça. Só os olhos mexiam, como peixe em aquário. Eu procurei um lugar vazio. Tinha banco vazio, vários. Só que, quando eu chegava perto, eu sentia uma pressão no peito, como se aquele banco não fosse para mim. Acabei sentando no primeiro que eu vi, bem no meio.
Assim que eu sentei, a porta fechou. O ônibus começou a andar ainda sem barulho de motor. Só um deslizar no asfalto. Eu tentei olhar pela janela para reconhecer o caminho. Era escuro. A rodovia não tinha poste. Só o farol cortando o mato. E aí eu notei outra coisa. A janela não refletia o farol do ônibus como deveria. Era como se a luz fosse engolida na borda. A estrada parecia mais funda, mais comprida do que era. Eu puxei o celular, sem sinal. O ônibus fazia curva, onde eu sabia que não tinha curva. Passava por árvore, onde eu sabia que só tinha pasto. O tempo começou a ficar errado. Eu olhava o relógio, e ele travava. Depois pulava minutos. Do meu lado, um senhor estava sentado, mão sobre o joelho, chapéu velho. Ele cheirava a terra molhada. Eu tentei falar baixo, só para quebrar o gelo. O senhor vai para a cidade. Ele não respondeu. Eu olhei para o rosto dele. Os olhos estavam abertos, mas a pupila parecia sem foco, como se olhasse através de mim. A mão dele começou a bater no joelho. Tum, tum. Devagar, irregular. Do outro lado do corredor, uma moça começou a bater a mão no ferro. Tim, tim, tim. E um rapaz lá atrás começou a arranhar o vidro com a unha. ECCRR. ECCR. O ônibus foi enchendo de pequenos sons, cada um num ritmo, como se um grupo estivesse ensaiando sem combinar. Eu fiquei duro sem saber onde ir. Por a mão, olhei pro motorista. O pescoço dele não mexia. Ele dirigia reto, olhos fixos, como boneco. De repente, o ônibus freou. Não foi freada normal. Foi como se ele tivesse batido num chão macio. O corpo do ônibus desceu um pouco, como se afundasse. O barulho do asfalto sumiu. Quando eu olhei pela janela, a rodovia tinha acabado. Tina. Terra. Só terra escura e capim alto, encostando na lateral. E um caminho estreito entrando no mato. O ônibus estava entrando por uma estrada de chão que eu nunca tinha visto. Eu levantei de supetão, com o coração batendo na garganta. Moço, eu falei pro motorista. A voz falhou. Ele não olhou. As batidas no ônibus aumentaram. Tum, tum, tum. Tim, tim, tim. Escar. E junto com isso, as pessoas começaram a virar o rosto, bem devagar, como se tivessem recebido um comando. Eu vi bocas entreabertas, secas, videntes. Vi olhos com brilho de água. O ar dentro do ônibus ficou mais pesado, com cheiro de vela apagada e roupa guardada. Eu andei pro corredor, tentando ir para frente. Cada passo parecia puxado, como se o chão do ônibus grudasse no meu tênis. Quando eu cheguei perto da porta, a catraca girou sozinha, claque, e travou. O motorista estendeu a mão pro lado, sem olhar, e colocou a palma numa alavanca que eu não tinha visto. Estalo seco. As luzes internas apagaram por um segundo. Quando acenderam, as pessoas estavam mais perto. Eu não vi elas levantarem. Eu só vi que estavam. O senhor do meu lado estava no corredor a 2 passos, chapéu agora na mão. E o rosto dele parecia mais fundo, as bochechas cavadas, a boca puxando um sorriso sem alegria. Ele apontou com o queixo para a porta de trás do ônibus. Uma porta que eu juro que não existia antes. No fundo, perto do motor, ela estava aberta. E lá fora, não tinha estrada. Tinha
um clarão baixo, como neblina iluminada. Do clarão vinha um som de água pingando, pingando sem parar. Eu dei um passo para trás, encostei na catraca. Minha mão foi no bolso e pegou sem querer uma coisa, um terço pequeno, que minha mãe tinha me dado anos atrás, e eu nunca tirava da mochila. Eu nem lembrava que estava ali. Eu apertei aquele terço com força. A ponta do crucifixo entrou na minha palma. O senhor no corredor parou. A moça que arranhava o vidro parou. O ônibus inteiro deu uma tremida. O motorista, pela primeira vez, mexeu a cabeça um pouco e olhou no retrovisor. Os olhos dele focaram em mim como faca. O som de água pingando ficou mais alto. A porta do fundo bateu sozinha, fechando com violência. O ônibus deu um solavanco e voltou, como se tivesse saído de um buraco. O barulho do asfalto voltou de uma vez, e o farol iluminou a rodovia de novo. As pessoas voltaram para o lugar, não andando, mas sumindo do corredor e aparecendo sentadas, como se o tempo tivesse pulado um quadro. O relógio do meu celular voltou a marcar 3h17. O ônibus parou, no mesmo ponto onde eu tinha entrado. A porta abriu. O motorista falou, pela primeira vez, sem emoção nenhuma: "Desce." Eu desci, como se estivesse saindo de uma febre. Minhas pernas tremiam. O ônibus fechou a porta e seguiu, agora com barulho normal de motor. Sumiu na curva. Eu fiquei no ponto, sozinho, sentindo o vento na cara. O poste piscava fraco. Na placa do ponto, alguém tinha escrito embaixo do horário, com letra apertada: 3h17. Só uma vez. Eu nunca mais esperei ônibus de madrugada naquele lugar. E até hoje, quando eu acordo de noite e vejo no relógio 3h17, eu levanto e vou beber água, só para ouvir qualquer barulho de casa, para confirmar que eu estou aqui.